Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, amigos, boa tarde. Boa tarde, João Matheus, tudo bem com você? Boa tarde, tudo ótimo. Melhor agora que eu estou aqui fazendo parte Muito bem. dessa live tão boa tarde, nossos maravilhosa. queridos internautas, um grande abraço. É bom estarmos aqui estudando os livros, as obras de André Luiz, e nesse programa nós estudamos o livro E a Vida Continua. Nós vamos entender o que é que nos aguarda no plano espiritual. Vamos compreender e, segundo como Emmanuel descreve, aqui nós plantamos, no mundo dos espíritos nós semeamos. E conforme André Luiz nos traz, isso é verídico. Portanto, aqueles que não acreditam vai se surpreender quando chegar no mundo espiritual e ver-se, se perceber exatamente como era aqui. Por isso a importância de tratarmos, fazermos o melhor, construir o bem no aqui e agora. E para nós prosseguirmos com o nosso programa, nós vamos convidar o nosso querido João Marcelo Barreto para que possa fazer a nossa prece inicial. Por favor, João Marcelo, fique à vontade. Querido Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui em Teu nome, Senhor. Pedimos a Tua proteção, pedimos a Tua inspiração através dos bons espíritos que aqui tem. Pedimos aqui essa energia que agora está aqui presente, contagie a todos que estão presentes nessa live, que posteriormente possam ouvir, e que essa energia também chegue nos nossos familiares, amigos, a todos aqueles trabalhadores que trabalham para que esse momento possa acontecer, mas também a todos os familiares e amigos que estão aqui ouvindo essa live. Que assim seja e assim será. Que assim seja, em nome de Jesus. Muito bem, João Marcelo, muito bem. Então, nós prosseguindo com o nosso estudo, mas nós queremos saber de você, João Marcelo, como é que você está? Está tudo em paz, tudo tranquilo? Como é que passou o seu pai? Tá bem, tá, graças a Deus, ele está se recuperando. A fé na doutrina, né, na fé no nosso Mestre Jesus, nos alivia muito em momentos, né, de muita dor, onde a gente compreende que tudo tem um grande motivo a Deus. Né? Então a gente passa sabendo que todos nós temos as nossas cruzes, então cabe a gente a enfrentar nesse mundo de provas e expiações com muita alegria. Bem-aventurados, né, Os aflitos. Exatamente. E é muito interessante que a gente está num capítulo que é muito bonito, que aonde a nossa querida Ernesto e Evelina, eles caminham e entram num local que parece uma igreja, e a Evelina recorda, e é muito interessante eles perceberem, naquele momento de pregação verdadeira, de encontro logo após a leitura do Evangelho do Novo Testamento, verdadeiras luzes, como fosse uma luz de Pentecostes descendo. E a gente, infelizmente, por não termos essa capacidade ainda de vermos com nossos olhos,
às vezes a gente acaba não acreditando o quanto os nossos pensamentos, palavras, ações têm força inclusive de jorrar energias, de jorrar luzes, como no mundo espiritual, Evelina e Ernesto acaba narrando através de André Luiz. Uhum, muito bem. E a gente costuma sempre fazer uma retrospectiva do capítulo do que nós falamos na semana passada. Né? Exato. Você já foi trazendo o que vai acontecer Já, essa semana. né? A gente já leu, né? Já dando spoiler para o pessoal já Aham. acompanhar. Foi o spoiler da. Quem não viu o vídeo passado, veja, mas já dando spoiler do nosso capítulo que a gente iniciou, que o nome é o capítulo 12, Julgamento e Amor. E amor. Tá dizendo Exato. assim, ó, eu li o capítulo todo, eu estudei. Muito bem, isso é bom. Mas no capítulo anterior foi uma surpresa, quando nós conversamos aqui, o convite que faz Fantine, a Evelina, aí a esse templo, né? Esse templo de amor. Ele a convidou e ela aceitou com muito prazer e satisfação. E quando ele disse que todas somos consciências deficitárias perante a lei. Por que somos consciências deficitárias? Porque ainda não atingimos esse grau de perfeição. Ainda somos seres em busca, caminhando em direção a esse aperfeiçoamento moral, conforme está lá no Livro dos Espíritos, na questão 3.2, quando Kardec pergunta aos benfeitores qual é o objetivo do processo reencarnatório. E eles são clássicos em responder: para atingir a perfeição. Nós estamos aqui justamente com esse propósito de buscarmos nos melhorar. E Jesus, na sua infinita sabedoria e amorosidade, nos deixou um roteiro. Roteiro esse que normalmente nós cantamos, João Marcelo. Mas poucos damos atenção ao roteiro que Jesus nos deixou. E esse Francisco de Assis nos trouxe um poema maravilhoso, onde ele diz: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E aí vai seguindo a canção de Francisco de Assis. Bom, para hoje, nós vamos dar Obrigada. prosseguimento. A oração que virou canção, né? É Muito obrigada. verdade, verdade. Eu A oração. conheci Padre Lala, era um padre chileno, foi ele que musicou essa oração. Foi? Foi, exatamente. Legal. E era um padre extremamente, vamos dizer, espiritualista. Assim, ele tinha uma visão, parecia um índio, assim, ele falando das coisas, ele tinha uma coisa meio... E aí ele tinha esse contato muito musical, e foi ele que ele era muito a favor de através da arte, a gente encontrar Deus, né? E ele funda até um grupo chamado OPA, Oração pela Arte, que eu fiz parte um bom tempo, e foi muito importante. E aí ele foi a pessoa, já desencarnou, mas ele já era bem senhorzinho quando eu já tinha seus 90 anos, quando eu entrei no grupo, imagine. Então, hoje já tem um tempinho aí que ele... Mas era uma figuraça, assim mesmo, senhorzinho, uma figuraça. Uma lembrança a ele aí. E ele vai receber, com certeza, o seu abraço. E assim, tudo bem, Selenita? Boa tarde, tudo bom com você? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem agora. Maravilha, isso é bom, muito bom. É bom que o Tavares tem o seu contato, que ele pode mandar diretamente para você. Mas vamos lá. Seguindo com o nosso estudo. Boa tarde. Desculpe, cumprimentar a colega João Marcelo. Boa tarde, João Boa Marcelo. tarde, minha querida. Seja bem-vinda. Obrigada. Muitos de vós outros carregais ainda hábitos e enganos da experiência carnal, que gradativamente perdereis por não encontrarem neste meio qualquer significação. O que é que André Luiz está colocando aqui? Jovem João Marcelo, pode falar, por favor? Perfeito. O que ele retrata aqui nessa fala é, muitas vezes, no processo inicial de desencarne nosso, ainda temos paixões, ainda temos vicissitudes,
sentimentos, hábitos que estão enraizados por conta dessa experiência carnal, mas que gradativamente, como ele mesmo mostra, o meio que eles estão ali, o tratamento, toda, né, o ambiente vai fazer com que eles percam isso. Isto é, essas coisas, elas serão... Iremos nos despir, né? Nos despir de todos esses hábitos que, chegando no mundo da verdade, para que isso? Não é? Para que essa intolerância? Para que esse comportamento esdrúxulo? E aí vamos crescendo psiquicamente e percebemos que isso não tem mais utilidade. Concorda, Serenita? Sim, concordo plenamente. Há, na realidade, um ajuste de comportamento, que aqui na vida terrena nós estamos sempre olhando, focando o argueiro do outro. E nos esquecemos de examinar nossas próprias atitudes, nos esquecemos de olhar com isenção e ajustarmos as nossas atitudes. Esse é um comportamento que temos enquanto encarnados. Uma vez desencarnados, esse filtro que nós temos por hábito usar cai por terra. Então, lá nós vamos nos mostrar como realmente somos. Nós vamos nos mostrar com tudo que nós amealhamos ao longo da nossa passagem. Não há disfarces, não há desculpas, abonos pelas nossas faltas, não há engrandecimento pelos nossos bons feitos. Lá as coisas se apresentam na sua dimensão real e sem máscaras. Uhum. Muito bem. E ele prossegue dizendo assim: vossos palácios ou casebres, títulos convencionais ou qualificações pejorativas, privilégios ou cativeiros, honras familiares ou desconsiderações públicas, vantagens ou prejuízos de superfície, todos os condicionamentos mentais que vos centralizam na ideia de direitos supostos ou imaginárias reclamações com o abandono dos deveres naturais de aperfeiçoamento espiritual para a vida eterna desaparecerão no dia em que os homens, por força da desencarnação, vos impuserem ao nome um atestado de óbito no planeta, para, ao depois, muitos deles varrer-vos do pensamento, com a falsa convicção de que vos podem desterrar da memória para sempre. Com a falsa convicção de que podem retirar o ser da memória para sempre. Vamos conversar sobre isso. É um parágrafo, assim como todo o livro, de uma riqueza extraordinária. Selenita, fica à vontade para comentar. Logo depois, Marcelo também falará sobre esse parágrafo. Pois é, porque aqui nós construímos, aqui uma vez encarnados, nós construímos um perfil não muito fiel à realidade, em que nós douramos os nossos posicionamentos, nossos comportamentos não tão saudáveis assim. Nós costumamos nos comparar com outras pessoas, nós encarnados temos um instinto de uma competitividade acentuada, então sempre nós queremos estar bem na fita, sempre nós queremos estar o melhor possível, esquecendo-nos de que somos humanos e, portanto, afeitos
as boas ações, mas também há ações não tão boas assim, e que nós precisamos reconhecer para que possamos dar um passo adiante. Em reconhecendo, existe a maior facilidade de você superar essa sua falha, superar a deficiência que nós temos no comportamento e que nós costumamos mascarar. Ao invés de encararmos com hombridade, ao invés de encararmos com seriedade os pontos em que nós somos mais frágeis e assim construirmos um comportamento mais adulto e mais maduro, nós costumamos maquiar o nosso perfil, deixando aparente apenas aquelas coisas que os outros, além da gente, julgam saudáveis, julgam serem louváveis. Isso daí, ao desencarnar, cai totalmente. Então, você vai lá, quando você chega, você vai se ver exatamente como você é. Você vai se ver de acordo com a biografia que você construiu ao longo de sua vida, sem máscaras, sem maquiagens. E você, Marcelo, como é que você entende esse parágrafo? O que ele quer mostrar aí, para nós da doutrina espírita, é muito claro. É que o estado que o espírito ele se encontra depende da evolução moral dele, de seus pensamentos, de seus atos praticados durante a vida terrena. Muitas vezes, como Selenita comentou, só ratificando de uma outra forma de falar, muitas vezes a gente pensa em coisas mundanas, e esses pensamentos mundanos de sucesso, o que é o sucesso para o mundo, às vezes não é o sucesso para a sua vida eterna. Então, espíritos mais adiantados conseguem compreender isso e vivem em paz, em harmonia, e isso eles transmitem para o processo quando eles desencarnam. E aí eles sentem leveza, alegria, gratidão, e eles vão continuar esse processo. Quem está em sofrimento, que não tem, ele começa a ter vícios, ódios, apegos à matéria, como a gente comentou, e aí até a questão do alimento. Muitos espíritos estão tão presos ainda que esses sentimentos carnais, eles acabam até os próprios hábitos, estão em zonas bem compatíveis com esse tipo de vibração, que é o caso dos nossos amigos aqui, que eles estão nesse processo, mas eles estão nesse espírito ainda em sofrimento. Uhum. Olha o que ele vai dizer aqui, João Marcelo. Vossos palácios ou casebres, títulos convencionais ou qualificações pejorativas, privilégios ou cativeiros, honras familiares ou desconsiderações públicas, vantagens. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo para nós, para além disso, que vocês colocaram, que nós, não é ruim ter honras, não é que seja negativo ter toda uma, digamos assim, receber privilégios, ter honrarias, não é ruim. Ter seu título de doutorado, título de mestrado, enfim, todo o avanço e títulos que possamos ter é interessante e louvável? É. Porém, nada disso é o propósito disso, né? O que está por trás disso, né? Nada disso vai prevalecer ao mundo espiritual. E ele deixa aqui no final, Sim. Com a falsa convicção de que vos podem desterrar da consciência. Então, a pessoa traz tudo isso em seu campo mental. Trabalhou, elaborou para conseguir tudo isso, e depois? O conhecimento que eu adquiri vou perder? Não, você não perde. Todo o conhecimento que nós adquirimos ao longo da nossa trajetória de encarnado no aqui e agora, isso permanece intrínseco em nós, não perdemos. O que André Luiz também está dizendo é que esses títulos que nós recebemos, não, até mesmo aqueles que estão junto de nós, num dado instante, eles vão nos esquecer. Quantas pessoas já esqueceram de Ayrton Senna?
Quantas pessoas já esqueceram de Nelson Mandela? Enfim, tantos outros. O próprio Jesus. Quantas pessoas já esqueceram? Concorda, João Marcelo? Nem mais. Quantos nele nem acreditam e dizem mais? Ele ainda não teve, ele ainda não chegou. O Messias ainda não veio. Ele já veio, viveu seu ministério, fez tudo conforme o programado, já mandou o Consolador. Ainda existe povos que não acreditam nisso. Então, a gente ter paciência, continuar trabalhos desta ordem, continuar laborando, sendo cartas vivas da mensagem de Jesus e buscando ser esse bem. E aí nós seguiremos em paz com os nossos trabalhos. Quantos de vós viestes escutar aqui as vozes da verdade, para as quais tantas vezes selastes os ouvidos do corpo terreno? Exatamente o que acabamos de falar. E acabamos de mencionar isso. Quantos irmãos se negam a acreditar que existe uma força superior, que existe algo no cosmos, algo extremamente, que é a inteligência suprema, algo extraordinário que mobiliza e que coordena todo o universo? Que não acredita na vida eterna, né? Exatamente. Quantos irmãos? Muitos não acreditam. Porém, como diz o professor Sérgio Felipe, ainda que não acreditem, nós reencarnamos e somos espíritos eternos. Ainda que não acreditem. E essas pessoas vão dar todo um trabalho à equipe espiritual. Por quê? Vão acreditar no sono eterno e ficarão dormindo lá por não sei quanto tempo. Ainda que as pessoas... E sofrerão. E sofrerão as consequências disso. Exatamente. Vão sofrer as consequências disso, porque em função do seu estado de consciência. Não é o pai que vai castigar, mas é o nosso estado de consciência, que logo mais aqui vai falar sobre isso. Você continua, Marcelo, o próximo parágrafo, por favor? Claro. A divina providência não pergunta o que fostes. Oh, que lindo. Porque nos conhece a cada um em qualquer tempo. Entretanto, é justo investigue sobre o que fizeste dos tesouros do tempo concedido a nós todos em parcelas iguais. Esse ponto é algo que mexe muito comigo quando eu li, porque hoje a gente está numa sociedade de procrastinações. Nós sofremos muito com isso, porque nós pegamos o nosso tempo tão maravilhoso que Deus nos deu e a gente desperdiça isso, às vezes vendo Instagram, às vezes vendo videozinhos de, sei lá, TikTok, seja lá o que for, às vezes, não sei, com práticas pouco que engrandece a gente. A gente pode, no instante, caminhar, trocar energia com o sol, a natureza, ler um bom livro, mas a gente, infelizmente, e aí ele diz, que tesouros você fez com esse tempo, aquela, como você gosta de falar, como tem nos livros espíritas, os nossos bônus horas. E isso vai nos remeter, quando a nossa consciência vai falar alto, quando a gente, e aí isso, a nossa divina providência vai falar mais alto. Ontem, João Marcelo, tivemos a honra de receber uma amiga querida, ela veio do Rio Grande do Sul, e aí, quando o irmão perguntou para ela, onde ela queria ir, ela disse, eu quero ir conhecer Renilda e o trabalho dela. Trabalho do grupo, beleza? E assim ela veio. Em meio à nossa conversa, foi uma alegria indescritível recebê-la. Em meio à nossa conversa, ela faz tricô, ela faz essas coisinhas manuais. E aí ela disse assim, olha, eu não tenho para quem dar. Eu digo, oxente, manda para a gente. Observe, manda para cá. Aí depois eu fiz a ressalva, mas pode ser caro, né? Para mandar essa encomenda. A questão de frete pode ser caro. E ela me deu uma resposta fabulosa. Ela disse assim, caro é o tempo que a gente gasta de forma inútil, fazendo coisas inúteis, fazendo coisas nocivas. Né? Isso que é caro.
Eu achei a resposta muito interessante, porque caro é o tempo que a gente gasta com coisas nocivas, com coisas que não valem nada. E realmente é, porque o nosso tempo é tão valioso, o nosso tempo é um tesouro, e nós não valoramos ele. Eu gosto de série, mas há pessoas que maratonam, levam a série assim, sabe? Dias e mais dias. Não é normal quando, por exemplo, você no final de semana você quer tirar, não, a minha folga, eu não quero fazer nada e vai assistir uma série, beleza. Agora não faça disso uma rotina, isto é, uma constância. E aí sim, é algo que precisa chamar atenção. Mas a gente precisa ter muito equilíbrio com as coisas, porque tudo nos é saudável. A grande questão é o excesso das coisas que nós temos e que nós utilizamos e que estão à nossa disposição. Eu falo isso porque eu lido com muitos jovens, eu sou professor Sim. universitário, e vejo muitos jovens sofrendo exatamente por não ter consciência dessa gestão do tempo. Sim. E sofrem muito, assim, tem um vazio, uma angústia muito grande, porque eles não conseguem ver essa luz no fundo do túnel, eles não conseguem ter o objetivo. E a nossa doutrina, ela consegue dar essa visão maior. Coloque o seu tempo. Não tenha pressa. Construa aos pouquinhos, mas não pare. Seja constante. Ande para frente. Então, eu acho que são, como esse parágrafo ele mostra, o tesouro mais valoroso é o tempo. E a nossa sociedade tem visto isso, inclusive os modelos de trabalho têm modificados, as pessoas já não querem trabalhar tanto 8 horas seguidas, já tem outros modelos, e acredito que isso acaba acontecendo porque percebemos que nada é mais importante do que o nosso tempo. Uhum. A pandemia nos trouxe essas vantagens. Quais elas? Uma delas é esse novo modelo de trabalho com aquele de home office. Isto é, as pessoas trabalharem em casa. Não precisa gastar roupa, não precisa esse trânsito que está em Salvador ou em outras cidades, em outros estados. Você fica em casa, elaborando, desenvolvendo o seu projeto dentro de casa e recebendo por isso. Então, isso é bem interessante. Mas é algo que ele traz aqui, João Marcelo, que a gente precisa também comentar, é quando ele afirma assim, olha, porque nos conhece cada um no seu tempo, em qualquer tempo ele nos conhece. E quando André Luiz faz essa afirmativa, nós nos reportamos no momento em que o paralítico está de frente com Jesus. E aí, então eles estão de frente com Jesus, ele vai dizer assim: eu te conheço desde ontem. Olha só, que frase profunda. E aí ficou Natanael assim, como? Me conhece como? Eu não te conheço. Tarará. Te conheço desde ontem, o que queres que eu faça? Tu crês? Sim, Jesus, eu creio, levanta-te. E justamente o que ele coloca, fazendo essa relação. Desde ontem ele nos conhece, porque tudo está registrado em nosso corpo perispiritual. Todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, nele está escrito. Portanto, aqueles que têm uma visão mais dilatada, que já têm uma evolução mais caminhada, basta olhar para nós, que irá nos ler com tranquilidade. Concedido a nós todos em parcelas iguais. E aqui ele vai provar que não existe privilégio. Porque o mesmo tempo que ele dá para um, ele dá para o outro. Perfeito. Agora, naturalmente, que cada um de acordo com a sua capacidade de saber lidar com cada situação. Mas João Marcelo, por exemplo, ele não tem noção de quando vai desencarnar. Pode desencarnar daqui a 30, 40 anos, como daqui a alguns dias, que seja daqui a 50 anos. Eu suponho que você tenha mais ou menos seus 40 anos, né, João Marcelo? Que é a passagem que... Você tem 44, João Marcelo? A passagem que Jesus fala que a gente esteja sempre preparado quando o dono chegar, né? A gente está sempre preparado, porque a qualquer momento pode nos chamar, né? Eu espero que seja daqui a 90 anos.
daqui a 90 anos, eu tenho 40, né? Então daqui a 90 anos está ótimo, 95, né? Tá de bom tamanho aí, né? Minha avó morreu com 90 e pouco, Então, 95, tá com bom. 90 já está de bom tamanho. Eu sei que só voltarei para casa depois dos 95 anos. Isso aí, para mim, já é coisa garantida. Só depois dos 95. Logo, tem muito trabalho, tem muita coisa a construir, muita coisa a aprender. Vamos lá. Mas vamos fazer o seguinte, João Marcelo. Vamos aproveitar aqui e já confabular as perguntas. É interessante a gente fazer logo essas perguntas. A pergunta de Zé Lira, ele é de Itapema, Limeira, São Paulo. E ele diz, na vida espiritual, como esconder as nossas torpezas, defeitos e erros? Fica à vontade, João Marcelo. Essa pergunta dela é uma pergunta muito interessante, e a gente já chegou um pouco a comentar aqui, mas mostrando de uma maneira mais enfática, respondendo a pergunta dela. A vida material, ela permite esses disfarces, essas máscaras sociais, a gente percebe muito isso, mas após o desencarne, a consciência e o estado íntimo, eles se revelam para todos, inclusive para nós. E por isso não adianta tentar esconder falhas, elas permanecem conosco e todos tomam conhecimento de quem realmente você é, do que você tem trabalhado, e você tem aquele reconhecimento dos seus, né, dos seus iguais ali, da sua comunidade. O caminho do ensino da doutrina, o que ela prega? Ela prega a reforma íntima. Então a gente prega que a gente deve reconhecer as próprias imperfeições, esforçar-se diariamente para melhorar, reparar os erros através de práticas do bem e buscar sempre a verdade e a humildade. Então, através dessa busca nossa, a gente encontra o verdadeiro, a gente vai viver a verdade aqui. Então, a gente viver na verdade aqui, quando a gente desencarnar, vai ser muito tranquilo, porque a gente não vai se confrontar com esse lado oposto, né? Eu dizia que era tal coisa, mas não era. E não vou me julgar, não serei julgado por aqueles. Enfim, então o que eu posso apresentar é isso. O Zé Lira, não temos como esconder. Ainda há pouco mencionamos que os espíritos mais caminhados, eles conseguem ler tudo no nosso perispírito. Tudo que fizemos de bom e o contrário. É a nossa própria consciência, Zé Lira, que vai estar ressaltando isso. Lembra aqui, na leitura anterior, Fantini estava absolutamente dolorido, porque ele sabia que ele tinha matado uma pessoa. Então, a sua consciência lhe cobrava, ele não se sentia merecedor do lugar que ele estava. Mas, como nós mencionamos também, quando Jesus disse que um gesto de amor cobra multidão de pecados, se ele cometeu esse delito, mas ele também deve ter exercido grande parcela de bem, o que facultou ele estar na morada que ele se encontra, conforme o livro descreve. Percebe? Então, de forma assim, bem objetiva, não há como esconder os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas torpezas, porque os benfeitores, eles percebem, eles sabem. Agora, não faz assim, não, ó Zé. Eles não fazem assim, ó. Você fez isso, você matou não sei quem. Não existe esse processo. A questão é todo de autoconsciência, é todo um estado de cada ser. Ok? Vamos lá para a pergunta. Seja bem-vinda, Selenita. Que bom que você voltou. Novamente. Vamos lá para a segunda pergunta. Quantos processos preciso realizar de encarne e desencarne no planeta Terra? Eu acho que ela está perguntando, ela quer saber o seguinte, Maria Clara. Parque das Dunas. Quantos processos preciso, ou seja, quantas vezes preciso encarnar e desencarnar no planeta Terra? É com você, João Marcelo, depois Selenita. Perfeito. Veja só, segundo a nossa doutrina espírita, não existe um número fixo de encarnação que cada espírito precisa realizar no planeta Terra. Cada espírito progride de acordo com suas próprias necessidades, escolhas e esforço. Quem aproveita bem as oportunidades vai buscando evoluir moralmente, intelectualmente,
pode precisar de menos encarnações. Particularmente, é o que eu busco. Eu tive a oportunidade recentemente de saber o que eu fui na encarnação anterior. Rapaz, eu dei uma boa melhorada, viu? Rapaz, deu uma boa melhorada. Modesto, nada modesto. Não, mas isso é fato, né? Que a gente sempre melhora. Né? Isso, a doutrina diz isso, né? Que a nossa melhor encarnação é essa. Mas o ponto é que eu tento, como a Terra é um mundo de provas e expiações, e os espíritos que nela aqui estão nesse nível de progresso, o que eu desejo é que eu continue evoluindo para sair daqui. Então, resumo para nossa amiga que está ouvindo, não há um número obrigatório de vidas, mas o que a doutrina diz é que o processo ele é individual, cada espírito renasce quantas vezes forem necessárias até cumprir suas provas, reparando, logicamente, as falhas e tentando alcançar a maturidade espiritual. E aí é o ponto que eu estava brincando, dizendo que eu estou tentando evoluir quanto mais rápido para que não precise reencarnar no mundo de provas e expiações, quem sabe eu sou promovido. Mas eu tenho certeza que eu ainda tenho uma boa trajetória aqui nesse mundo aqui de provas e expiações, ainda estou, faz parte, estou na luta. Selenita? Abre o microfone, Selenita. Nós vamos passar por encarnes sucessivos para que a gente vá sendo burilado. O nosso aprendizado vai agregando valores, vai agregando conhecimentos, até que você chegue num ponto em que você não precise mais vir encarnar aqui, nesse planeta. Não, você cumpre a sua tarefa. A velocidade com que isso acontece, isso é uma coisa individualizada. Cada um avança com a velocidade própria, da forma que consegue. Então, não podemos precisar que com tantas encarnações atingiremos tal ponto e que a outra pessoa também vai ter o mesmo desenvolvimento na mesma velocidade, não. Isso é uma coisa individual, então não há como precisar. Mas, com toda certeza, viremos tantas vezes quantas sejam necessárias para que a gente galgue um degrau à frente na escala da evolução espiritual. Bom, e assim, nós vamos, então, para a pergunta de... Deixa eu ver aqui. A terceira pergunta. Bom, processo de encarnar, para encarnar e desencarnar, tudo vai depender do seu estágio, do que você vive. Vai depender inteiramente de você, de cada um de nós. E não é o Pai que determina isso. Quem determina somos nossas atitudes, somos nossos pensamentos, a nossa forma de sentir é que vai determinar quantas vezes mais precisamos reencarnar. Muito bem. A última pergunta, que é de Cícero Ramos, Pituba, Salvador, Bahia. Vou certamente reencontrar no plano espiritual os familiares, grandes amigos, inimigos, comuns e terríveis. Como serão os nossos sentimentos e emoções, Selenita? Os nossos sentimentos e emoções serão bastante elevados. Assim eu espero, porque nós vamos encontrar primordialmente pessoas que comungam com a gente o mesmo sentimento, né? Depende de quanto a gente esteja aberto para a luz, o quanto a gente esteja aberto para enxergar adiante do nosso próprio nariz. Mas nós vamos reencontrar, sim, amigos e familiares com o máximo de alegria, de compreensão, assim como vamos encontrar também com desafetos. E como partirão daqui, nós e os desafetos, com algumas diferenças, é preciso que lá nós nos aproximemos e que nós possamos entender que a gente precisa desenvolver
mais uma vez, um relacionamento próximo, encarnados, para que essas diferenças sejam vencidas. Mas todos temos como nos ver a depender do grau de evolução de cada um e desses espíritos que também tiveram convívio conosco. Isso pode facilitar a aproximação ou talvez fique ainda um pouco caminhando de forma dependendo dos sentimentos que desenvolvemos em relação a esses outros espíritos. Esse encontro, Cícero, não será assim, ó, no estalar do dedo. Vai depender do seu estado, como é que você vai estar. Vamos lembrar que Selenita, que Evelina e Ernesto Fantini, eles ainda não se encontraram com seus entes queridos. Em função do seu pensamento, da forma como eles estão sentindo todo o processo. Eles ainda não se encontraram por causa disso. Mas que você vai se encontrar, vai, desde quando você tem a condição psíquica, emocional e espiritual de encontrar-se com aquela pessoa. Tá? E não significa dizer, necessariamente, que são espíritos de alta envergadura. Não. São espíritos que estão, basicamente, no mesmo patamar que nós, só um pouco mais caminhado, porque se forem espíritos de alta envergadura, a gente não consegue ficar no mesmo lugar que eles. Então, eles vêm nos auxiliar, ok? Mas sempre teremos alguém para nos guardiar, para nos proteger. Sempre temos esses espíritos amigos. Vamos encontrar? Vamos, mas tudo vai depender de cada situação. Tá bom, Cícero? Então, muito obrigado, Cícero. Obrigado, Zé Líria. Você quer falar, João Marcelo? É coisa rápida. Pode falar, sim, meu filho. Só para complementar rapidinho, já ficou bem explicado, mas eu queria só dar um spoiler. No nosso livro que a gente está lendo, e vai existir esse encontro. Então, continue aqui presente, porque vai ter esse reencontro com amigos e com inimigos. Mas como Selenita e como a nossa querida Renilda falou, esses reencontros com amigos e inimigos fazem parte de um processo de aprendizado e reconciliação. Então, logicamente, aqueles que amamos vai ser com alegria, vai ser com leveza. Já aqueles que a gente tem um processo, uma rusga, vai ser com tristeza, com choque. Mas tudo isso tem uma finalidade maravilhosa, que é o quê? Da gente aprender, da gente crescer, da gente reaproximar e alcançar a evolução espiritual. Então, é muito lindo. Então, não percam o resto do livro, porque com certeza essa resposta vai aparecer de uma maneira muito clara. Vamos muito simples, a gente não precisa nem ir muito longe. O encontro nos capítulos anteriores de Evelina e Fantini. Ela saiu do hospital, aí foi para a área, assim, lá viu muita gente. Daqui a pouco eles se reconhecem. Isso é fabuloso. O próprio livro nos dá notícia do reencontro de Evelina e Fantini no mundo espiritual. Muito bem, diante do que nós já expomos, vamos prosseguir com a leitura. Por favor, João Marcelo, você continua? Sábios, em que aplicaste os dotes do conhecimento superior, ignorantes, onde colocáveis o talento das horas, ricos, em que trabalho dignificaste o dinheiro, irmãos, destituídos de reservas douradas, mas tantas vezes detentores de bens maiores, que realizaste com as oportunidades de paciência e serviço, compreensão e humildade na esfera da obediência. Jovens que operaste com a força, companheiros encarnecidos na marcha do cotidiano, em que boas obras convertestes o clarão de vosso entendimento, não vos iludais. Só um minutinho, João Marcelo. João Marcelo, porque ó, quando ele diz aqui, ricos, em que trabalho dignificastes o dinheiro?
Nós temos aí muita gente com bilhões, milhões de dólares e reais em suas contas bancárias sem saber o que fazer. Não sabe o que fazer. E, às vezes, são pessoas que já estão, como diz nossos benfeitores, eles falam assim, no fim da vida, não. Tá é uma palavra, uma expressão que eles usam. Bom, agora não recordo. E todos esses bens ficará para quem? Compartilhe. Vou agora puxar, como diz os meninos, puxar a sardinha para minha brasa para minha sardinha. Como é que é? Sardinha para minha brasa. Como é que é, Marcelo, ditado? Brasa para sua sardinha. Isso! Hoje, para chamar brasa para minha sardinha, ligue para o telefone da gente, 7199968511, e venha ser nosso parceiro. Estamos aqui com o Lar Bezerra de Menezes, para criança de 0 a 10 anos, precisando do seu apoio. A gente quer parceiros para revitalizar toda a parte elétrica do espaço, e a gente quer parceiros para fazer isso. Entre em contato com a gente. Eu sei que você tem milhões e milhões aí, sem nem saber o que fazer. Venha participar com a gente. Olha, já anote o nosso Pix, é ligeiro. 14-223-266, ao contrário, 08. Abavadio Associação. Porque eu tenho certeza que esse programa vai chegar até você. Para você, então, fazer sua doação e poder participar e poder chegar no mundo espiritual já com seus bônus. Como é que é? Como é o nome, João Marcelo? Bônus horas? Com seus bônus horas. E dar uma destinação útil ao seu recurso. Olha que maravilha. Muito bem. E aí, então, quando ele coloca aqui, o que está fazendo com o seu dinheiro? Irmão destituído de reservas douradas, mas tantas vezes detentores de bênçãos maiores, porque sabe compartilhar aquilo que tem. E o grande convite, Selenita, que é feito, que a humanidade espiritual faz, é que saibamos compartilhar o que temos. Ah, mas eu tenho só um pão. Pode compartilhar? Compartilhe. Não há problema algum. Não é assim, João Marcelo? Perfeito. É uma passagem muito bonita, é um parágrafo incrível, porque em qualquer situação que você está hoje, ele lhe enquadra. Se você não tem dinheiro, mas Sim. Ele fala, você tem oportunidade, paciência, serviço. Como você tem colocado a sua paciência, o seu serviço, sua humildade na esfera da obediência? Muitas vezes a gente não consegue ser paciente com as mínimas coisas, paciente com nós mesmos. A gente não tem humildade de compreender. Então, ele vai ali, aquela questão, como você falou, poxa, você estudou um nível superior, onde você está colocando aquele conhecimento? Às vezes você pode colocar à disposição da sociedade, às vezes você é um contador e você não quer ser síndico do seu prédio ou fazer parte do conselho do seu condomínio, ali você ajuda, né, com o seu conhecimento contábil. Então, são, às vezes, pequenas coisas, ou a enfermeira que vai em um lar de idoso. Então, o que é que você pegasse desse dote de conhecimento superior? O que é que você fizeste? Aonde você aplicava, né? Perfeito, João Marcelo, perfeito. Vamos lembrar da parábola dos talentos que Jesus trouxera? Ele Exato. Traz a parábola dos talentos e diz, como é que você está multiplicando esses talentos? Porque quando nós colocamos as nossas habilidades à disposição do outro, nós multiplicamos as nossas e adquirimos novas habilidades. Não é assim, Serenita? Sim, com toda certeza. A gente tem um pensamento pobre de pensar que a única forma de ajudar as pessoas é dispondo de recursos materiais, ou melhor dizendo, dinheiro. E não é a única forma de ajudar. Você ter paciência, cuidando de crianças, cuidando de idosos, é uma forma linda de você estar usando bem os seus talentos. E se você alfabetiza pessoas espontaneamente, você vê alguém perto de você que chega à idade adulta, em qualquer idade, até jovem, e não consegue colocar no papel o que pensa, não foi alfabetizado, você pode dispor de um pouquinho de seu tempo, ir lá e passar
mesmo que não seja a maneira que esteja prescrita nos livros, mas da maneira que você pode, da maneira que a pessoa possa entender. E você alfabetizar, olha que coisa legal, uma pessoa chega à idade adulta, às vezes é um comerciante, ele lida com o dinheiro, ele faz as contas de cabeça, ele não sabe colocar nada disso no papel. Que maravilha você se dispor a gastar um pouco de seu tempo e alfabetizar pessoas nessas condições. Você fazer leitura para uma pessoa que está enferma, que está com dificuldade de se locomover, e você ir lá, se a pessoa gosta de literatura, você ir ler para essas pessoas, você ir comentar noticiários com essas pessoas, tantas formas você tem de usar os talentos que Deus lhe deu. Ele não deu para ser um adereço apenas, para enfeitar a sua auréola. Ele lhe deu e depois ele quer saber o que você fez desses talentos. Perfeito, vamos lá. Você Muito continua a importante esse leitura aí? parágrafo. Você Sim, continua a leitura continuo. aí, Serenita? Sim, continuo. Não vos iludais. Qual ocorreu a nós outros, os que habitamos atualmente o plano espiritual desde longas datas, trouxestes para cá o que efetuastes de vós mesmos. Aprendestes o que estudastes, mostrais o que fizeste, entesourais o que distribuístes. Em suma, atravessada a grande fronteira, somos simplesmente o que somos. Simplesmente o que somos. Aí não vai adiantar mentiras, viu, amigos? Há pessoas que têm um amor especial pela mentira, omite a todo custo a verdade dos fatos. Não vai ter como mentir. Você vai se apresentar de fato como você é, nu e cru, como fala a filosofia popular, nu e cru. Não há padrinho, não há ninguém que passe a mão pela cabeça, não tem isso. Aquilo que você fez vai estar lá naturalmente, sem nem lhe perguntarem. Já vai saber de tudo aquilo que você fez e deixou de fazer. Então vá, prossiga. É muito interessante. Só abrindo uma brecha. Pode falar, João Marcelo, pode falar. Eu que tenho contato na mediúnica, com o doutrinador, eu vejo inúmeros casos de irmãos em sofrimento que eles tinham uma grande... Eram engenheiros bem renomados, juízes, políticos, e a dor que eles têm depois de atravessar essa fronteira do mundo carnal para o mundo espiritual, e eles perceberem que aqueles títulos, aquelas honrarias que ele tinha, ele não vale nada. Então é interessante porque viveram uma vida tão egoísta, tão narcisista, e aí quando eles passam para cá, e às vezes aquela pessoa que muitas vezes ele não dava atenção, é aquela pessoa que às vezes tira ele daquela situação de escuridão. Às vezes é uma empregada que mesmo sendo ali humilhada, mas ela tem uma resiliência muito interessante da gente ver, né? O próprio André Luiz, você vê que ele sai do umbral por conta de uma funcionária dele que ele atendeu e foi ela que ficou ali rezando por ele. É muito interessante a gente visualizar. Desculpe, viu? Peraí, João Marcelo, peraí, calma. Veja bem, ele recebia orações tanto da mãe quanto dessa senhora, e tinha uma equipe clarente que estava ali aguardando. Ele ainda não tinha saído do umbral porque ele não enxergava. Sim. O seu estado de consciência não permitia enxergar os espíritos que estavam à sua volta. Ele só saiu depois que ele mesmo orou. Ele lembra que a mãe dele lhe dissera que existia algo superior. Veja lá aquelas vibrações não ajudaram ele? Esse é o meu ponto. Ele não estava ainda em sintonia. Sim, eu concordo, mas aquelas orações facilitaram ele entrar em sintonia? Não ajudaram ele? Sim, facilitou no sentido dele querer, dele despertar para essa força superior. Porém, muito bom você ter clareado isso. Talvez não tenha ficado claro na minha fala. Ficou um pouco assim, obnubilado, por isso que a gente está tentando esclarecer. O ser precisa querer.
Por mais, lembra aí, olha, ele mesmo vai dizer, por mais que fizessem para com o Pai, ela orava 5 núcleos de oração para com Laerte. Mas ele não tinha. É lindo essa parte, gente. Leiam o nosso lar, quando ela vai dizer assim: ele não tinha adesão a esse campo energético. E quando ele estava querendo seguir para receber essas luzes, a moça, que foi a sua, digamos assim, a sua concubina, o trazia de volta e obsediando Laerte. Por isso que ele reencarna de forma compulsória. Né? É bom a gente deixar isso para as pessoas não ficarem confusas no processo. Então, vamos lá, Selenita. Você prossegue aí com a leitura? Sim. Reconhecereis assim, no curso do dia a dia, neste domicílio das realidades excelsas, que todos os disfarces que nos encobriam a individualidade real no mundo se extinguem naturalmente, expondo-nos à vista a esfera íntima. Só um minutinho, Selenita. Sim. Nós entendemos esse parágrafo. O que ele quer dizer com isso aqui? O que é que você entendeu, João Marcelo? Vamos lá, Selenita. Você que leu? O que quer dizer que Sim, todas esses disfarces finalizam, né, na vida íntima. É o que a gente vem apontando. Que esse disfarce ele só dura na vida carnal. E ele é exposto no mundo espiritual. As nossas forças, nossas emoções, as nossas avaliações morais, elas vêm todas à tona. Sim, 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 muito bem. Não há nada que possa ficar escondido quando estivermos no mundo espiritual. As coisas mais íntimas, que só João Marcelo sabe, que só Selenita sabe sobre ela mesma. Ninguém mais no planeta Terra sabe, mas chegando no mundo espiritual, isso fica à tona. É por isso que a gente tem que pregar o auto-perdão, nos perdoar o próximo. A gente está leve, em paz, porque na hora que nos chamarmos, a gente vai dessa forma. Senão... assim, outra questão também, Selene e João Marcelo, o autocuidado. Sim. A autoobservação. O que ainda preciso melhorar em mim? O que é que preciso despir-me? E vai aos poucos trabalhando. Porque, mas eu não vou conseguir. Os benfeitores sabem da nossa intenção e eles valoram isso. Se a nossa intenção é de fazer o bem, maravilha. Continue fazendo o bem, que essa água suja naturalmente vai se tornando, vai ficando limpa, de forma natural. Mas em função dos gestos nobres que estamos realizando. Não é assim, João Marcelo? Sim, claro. Perfeito. Muito bem. Você continua, João Marcelo, com a leitura, por favor? Fora das constrições carnais, cada espírito se revela por si. Mecanicamente, na residência ancestral da alma. Estampamos nas atitudes e palavras os sentimentos e pensamentos que nos são peculiares, sem que nos seja mais possível qualquer recurso à simulação. Que coisa difícil, né? Imagine a gente ter ali sendo captado tudo que nós estamos pensando, sentindo. É surreal a gente ter essa compreensão. Imaginar uma realidade dessa. Patenteando de todo o que somos. Só um minutinho, João. Não tem mais como fingir. Fingir que gosta de Selenita, fingir que está tudo bem, não tem. Por isso que sempre, João Marcelo e Selenita, sempre opto pela verdade. A verdade, ela será verdade na luz ou na escuridão. Em qualquer lugar, ela será única. Porque você, por mais que você queira omiti-la, mas um dado instante ela vai aparecer. E aí a pessoa que foi ludibriada vai sofrer 2 vezes.
Sofreu naquele momento porque você ludibriou e vai sofrer quando descobrir que foi ludibriada. Aí a dor é maior ainda. Então é melhor falar a verdade. Seja lá o que for. Perfeito. Concorda, João? É perfeito a sua fala. Aquela famosa mentira tem perna curta, né? Uma hora ou outra, nessa vida ou na próxima, né? Ou na próxima existência, aquilo será revelado. E mais dor vai causar a você mesmo e ao próximo. Então é melhor que nessa vida você se mostre e receba logo as consequências, assim, viva, com certeza. Sobre essa questão do mecanismo que ele mostra de termos os nossos pensamentos sendo sentido pelo outro, às vezes eu fico pensando de uma maneira meio brincalhona, mas não sei como esse processo mas eu imagino para mim, que tenho uma mente acelerada, o tempo todo eu estou pensando, estou até tentando, através de yoga, tal, meditações, acalmar minha mente, mas eu fico imaginando se alguém ficar lendo minha mente, vai ficar exausto, tão quanto eu, né? Vai ficar exaurido. Tipo, todo, né? Não vai fazer isso a pessoa, né? Olha só, ele está pensando nisso, já mudou, misericórdia. Mas, logicamente... Vamos lá, João, vamos terminar esse parágrafo aí, vá. Pateteando de todo o que somos e o que temos, nos recessos do ser, terá chegado para cada um de nós a hora do julgamento, porquanto a divina misericórdia do Senhor nos oferece ainda aqui, como em tantas outras instâncias da espiritualidade, esta cidade-lar, como sendo antecâmara de estudo e serviço, possibilitando-nos valiosos aprestos para a ascensão à vida maior, em cujas providências nos aplicaremos a conquista de dons infáveis na continuação da luta bendita pelo aperfeiçoamento próprio. Então, perfeito. O trabalho, como dissera Kardec, é individual, a evolução é individual e intransferível. Portanto, caminhemos, nos esforcemos para sermos melhores hoje do que ontem. E esse trabalho é contínuo. Nos convida a, como disse Emmanuel, lá no livro Palavra de Vida Eterna, na lição 124, permaneçamos fiéis. Esse é o grande propósito. Apesar de todos os desafios da vida, por todas as torpezas pelas quais passamos, os joelhos destroçados e os pés sangrando, continuemos no bem. Continuemos nessa fortaleza e confiando que a fidelidade a Deus é um triunfo o qual a humanidade precisa reverenciar. Esse ser o qual nós acreditamos, conforme nos diz o Livro dos Espíritos, ele é o nosso guia e modelo. Dessa maneira, nós vamos convidar a nossa querida Selenita para fazer nossa prece final, porque o nosso programa já chegou ao fim. O programa de hoje nós estamos concluindo e convidando você para o próximo. Assista, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe essa informação, mande pergunta para nós, faça como o Zé, faça como Maria Clara e tantos outros que nos questionam e de uma maneira muito amorosa nós respondemos. Por favor, Selenita, nossa prece final. Amado Pai, agradecemos pela oportunidade que tivemos mais de uma vez de estarmos aqui dissecando a obra do nosso irmão André Luiz, na qual ele nos mostra a grandeza da obra do Senhor e nos mostra a maravilha que é a vida, o mundo espiritual. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada por termos em conjunto feito esse trabalho, em conjunto com os telespectadores, que se sintam abraçados nessa tarefa, que a paz do Senhor esteja conosco em nossos lares hoje e sempre. Que assim seja. Deus seja louvado. É assim será. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.